Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Que a doce Liga Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja conosco, né? Vamos falar aqui hoje sobre a vida e a obra do nosso irmão Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Quem foi Allan Kardec? Que as pessoas costumam achar, né, que nós somos seguidores de Allan Kardec. Não, a doutrina espírita é seguidor do Cristo e não Allan Kardec. Allan Kardec foi apenas um intermediário, né, que veio nos orientar, que veio trazer a orientação dos espíritos, que codificou essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Mas hoje comigo está aqui meu amigo, meu irmão Leonardo, que ele faz o programa Espiritismo em Foco. Léo, com você a palavra. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. A gente vai estar conversando hoje um pouco sobre esse irmão, como o João Paulo falou, nosso irmão Allan Kardec, né? Para a gente tirar algumas dúvidas, porque as pessoas falam, não, eu sou espírita kardecista, né? Na realidade, Allan Kardec ele vem nos auxiliar codificando essa doutrina espírita trazida pelos espíritos, que deveria ser chamada doutrina dos espíritos. Mas bora lá. E na verdade, Léo, não existe espiritismo kardecista. Existe a doutrina espírita em si. Como Martinho Lutero foi o criador do evangelho, dos evangélicos. Aí sim. Ele, mas nós não. A doutrina não é seguidor de Kardec. Nós apenas, ele foi apenas um orientador, que se baseou, que codificou alguma coisa que já... Tanta prova que é livro dos espíritos. Não é prova, é livro dos espíritos. Não é livro de Allan Kardec. É dos espíritos, é dele. Kardec apenas foi quem fez essa codificação. Já que você tocou no livro dos espíritos, vamos relembrar que a gente está no mês que está completando 162 anos, né, do livro dos espíritos, né? Isso. Foi criado lá em 1857, 162 anos do livro dos espíritos, primeiro livro da codificação espírita, né, João Paulo? Exatamente. Para a gente começar falando, a gente vai primeiro saber qual o nome real de Allan Kardec, né? Porque esse Allan Kardec é um pseudônimo. Isso. É o nome de batismo dele, né? Mas o nome dele vai lá, é Hippolyte Léon Denisart Rivail, nosso irmão Allan Kardec. Né? Ele nasceu lá em Lyon, na França, em 1804, exatamente no dia 3 de outubro de 1804. De uma família simples. Interessante é que ele, na época, os juízes e os advogados eram considerados pessoas simples, como hoje é um operário, né? Uma pessoa Tanto é que eles tinham dificuldades financeiras na época, né? Eram teólogos e escritores também, a sua mãe. Seu pai era juiz e advogado. A época marcada por grandes agitações políticas e conflitos sociais, né, e religiosos. Era lá na época de Napoleão I. Isso na França, né? Isso lá na França. Lembrando lá que Leão lá na época da Revolução Industrial, foi exatamente quando começou, foi nesse período da Revolução Industrial, francesa no caso. No caso, a gente estava falando lá do seu nascimento lá atrás, né? Agora vamos pular 10 anos à frente, né? Allan Kardec, com 10 anos, foi estudar na Suíça com o famoso educador Jonas Hein Pestalozzi, mais conhecido como Pestalozzi, né? Nosso irmão Pestalozzi. Tem lá o seu Instituto Pestalozzi. Rivail, né? Allan Kardec, ele foi um discípulo exemplar. Ele se destacou, né, João Paulo? Quem fez o ESD, ou quem pretende fazer o ESD, é bem mais detalhado essa vida de Allan Kardec. Mas a gente vai pincelar um pouco aqui e vamos falar que Allan Kardec, em momentos que o seu professor tinha que sair para resolver alguma coisa, ele assumia a turma, né? Tanto é, por isso que ele se destacou nessa formação lá no Instituto Pestalozzi, né? E o método de estudo que ele aprendeu com Pestalozzi o auxiliou muito na codificação espírita, né? Porque você vê que quem já leu o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, as perguntas feitas há 162 anos atrás, ela cai muito bem ainda hoje, né? Em 2019. Interessante isso, né, João Paulo? Porque está sempre atual, né? Isso. Ela não modifica as mesmas coisas e está sempre na atualidade. E aos 19 anos ele retornou à França, né, seu país de origem, e abriu a sua própria escola, ensinando física, matemática, anatomia e retórica, né?
que hoje é a oratória, né? O pessoal mais antigo ainda chama de retórica, mas é a oratória. É estudo para aprender a falar em público, né? Ele foi tradutor de alguns livros, né? Ele falava 6 idiomas diferentes. A gente muito mal fala um. Não é? Bem interessante. E ele foi sempre um grande estudioso, principalmente do magnetismo, né? Isso é quem vai ver mais um pouco à frente lá nas mesas girantes. Em 1823 ele redigiu seu primeiro livro, que foi o Curso Prático e Teórico de Aritmética, e iniciou seus estudos sobre magnetismo animal. Bem interessante que Allan Kardec, ele não era um grande religioso, né? Na verdade ele era um pedagogo, né? Isso. Apesar de ser de família tradicional católica, mas ele era mais um pedagogo, se dedicava mais à pedagogia do que mesmo à parte religiosa. Interessante que em 1831 ele publicou mais 3 livros e conheceu Amélie, né? Gabrielle. Amélie Gabrielle. Que foi sua futura esposa, né? Esposa no caso. Que era professora da Escola de Belas Artes, poetisa e pintora, com quem se casou em 1832, um ano depois, né? Se apaixonou e casou logo. Aí começa a história de Allan Kardec, o Rivaio, com as mesas girantes, né? Em 1854. A primeira vez que eu ouvi falar das mesas girantes, lá em 1854, com o senhor Fortier, magnetizador, com o qual tinha uma relação, em razão dos seus estudos sobre magnetismo. Na realidade, Allan Kardec, ele conheceu essa mesa girante através de seu amigo, e ele foi para lá mais para desvendar ou desmistificar essa mesa girante. Ele queria chegar lá e achar uns fios, né? Ou que o próprio magnetismo desse uma razão. Kardec, como pesquisador, ele foi já tirar as dúvidas se realmente aquilo é real ou é truque. Isso. Não é? O pessoal que era charlatanismo, por exemplo, é truque. O pessoal fazendo o quê? Então eu vou lá verificar, eu vou ver de perto. E quando chegou ele constatou que não era nada daquilo que ele imaginava. Interessante. Porque realmente era real. Como o João Paulo está falando, no século XIX, os teatros tinham essas mágicas, não era que o pessoal falava. Coisas voavam, flutuavam, mas eram os charlatões do período, né? Ganhavam muito dinheiro com isso. Então eles juntam uma coisa a outra. Como é que uma mesa voa, flutua, responde perguntas? Isso é alguma coisa de charlatanismo. Então ele veio desvendar com o seu conhecimento que tinha como magnetizador, mas chegando lá se deparou com as mesas girantes, né, João Paulo? Exatamente, ele viu que realmente ocorria aquilo, que não existia nada, que não existia nenhum cordão suspendendo, algum fio invisível suspendendo a mesa. E naquela época, né? Hoje podia até ser mais fácil de o cara fazer esse tipo de movimento, mas na época não tinha como. Aí interessante que quando ele chega lá e vê que não tinha nenhum fio, viu que não tinha nada de magnetismo, ele achou interessante, porque como uma mesa que é feita de madeira, sem músculos, sem cérebro, não tinha nenhum cérebro, como é que podia respondia perguntas. Aí ele começou a fazer um estudo mais aprofundado, e as perguntas antes de Kardec eram perguntas frívolas, né? Besteira na realidade. E ele começou a fazer perguntas que foi a formulação do Livro dos Espíritos. A grande maioria das perguntas foram feitas nessa primeira fase das mesas girantes. E o mais interessante é que uma das perguntas ele faz, né? Quem são que respondem essas perguntas? Quem são esses que respondem as perguntas? São homens que viveram na Terra. Então ele começou a dizer, poxa, então se são pessoas que viveram na Terra, a única coisa diferente de mim para eles é porque eles não têm um envoltório corporal, né? E porque já perdeu o corpo físico. Perdeu o corpo físico. Mas são os mesmos homens que viveram na Terra. Pronto, a gente deu uma pincelada sobre quem foi Allan Kardec. Existe um livro, né? Biografia de Allan Kardec, um livro bem interessante. Você consegue também muita coisa pelo Facebook, né? Alguns vídeos do nosso irmão João Paulo e alguma coisa no meu programa lá, no YouTube, no canal. Fala também alguma coisa sobre Allan Kardec, mas quem quiser se aprofundar, dá uma pesquisada, porque tem muita coisa bem interessante, né, João Paulo? Como diz assim, Kardec ele não foi o criador da doutrina espírita, ele foi o codificador. Ele apenas simplificou aquilo para que a gente pudesse entender. Os espíritos se comunicavam, davam aquela comunicação, ele apenas reuniu todo aquele conteúdo através dos médiuns na época
Aí ele reuniu todos aqueles conteúdos, juntou tudinho e publicou o livro todinho. E foi publicando tudo aquilo e fazendo, entendeu? Aí chegou o que chegou, essa doutrina maravilhosa chamada doutrina espírita. Então a gente agradece aqui ao nosso irmão Leonardo Silva, né, que é do canal Espiritismo em Foco, que também faz seus estudos, né? Vocês podem ir lá e acessar, né? Espiritismo em Foco com Leonardo Silva, vocês vão encontrando. E aqui na Doutrina Espírita com JP. Então, deixa aí seu gostei, faça seus comentários, dê sugestões de tema, né? Tanto para mim, para o meu canal como dele. Eu gostaria que vocês falassem sobre tal tema no próximo programa. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Agradecemos a Deus, e a você que nos acompanhar. Que Deus abençoe toda a sua família. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau.